Rapaziada, vamos? Então vamos embora. Vamos dar continuidade ao nosso estudo. A gente estava estudando sociologia. A sociologia ela tem como objeto de estudo a sociedade e os seus principais teóricos têm como função resolver questões, problemas dentro da sociedade. Show de bola? Beleza. A gente já tinha visto o Comte, né, como fundador dessa ideia de sociologia ali, o primeiro sociólogo ali que já aparece, e depois a gente tem a figura dos três pilares da sociologia, o Durkheim, o Weber e o Marx. Show de bola? Dando continuidade ao nosso material, a gente vai ter aqui a figura do Marx, Karl Marx. Show de bola? Muito famoso, então preparem-se para ser doutrinados. Show de bola? Vem com o titio. O primeiro conceito que eu vou apresentar para vocês, ele não está aqui. Opa, apaguei o quadro. Ele não está aqui. É o conceito de ideologia. Eu preciso apresentar e só dar a definição dele. A gente não vai muito longe nele, mas eu preciso que os senhores tenham isso em mente. Show de bola? O que é ideologia? É um conjunto de ideias dentro de uma sociedade. Só que esse conjunto de ideias, ele tem que vir de algum lugar, não é? Normalmente, e agora a gente já entra no pensamento de Marx, esse conjunto de ideias, ele é influenciado, ele é colocado nessa sociedade por uma classe que ele entende como dominante. Show de bola? Então repara, se eu sou o poderosão daquela sociedade, eu sou o grandão daquela sociedade, e eu tô vendo aquela sociedade toda abaixo de mim, eu quero me manter naquele lugar, sim ou não? É evidente. Então eu vou fomentar nessa galera que eles continuem a trabalhar da mesma forma, a manutencionar seus dias da mesma forma para que eu consiga ficar no meu mesmo lugar. E eles me olhem como espelho. Eu sempre quero chegar até esse dominante. Eu dominado falando, eu quero ficar igual ao dominante. Então olha o que o Marx está falando pra gente. Que dentro dessa sociedade tem um dominador e um dominante. Show de bola? E essa ideologia que circunda esses dominados, ela é colocada ali por esse cara que é o dominante. Por quê? Porque ele quer que os caras acreditem que eles podem chegar até ele. Só um parênteses aqui. A ideia de meritocracia não namora direitinho com isso? Mas vem. Presta atenção. O Marx vai apresentar pra gente um conceito muito importante e muito famoso, que é o nosso primeiro tópico ali, que é o materialismo histórico. O que isso quer dizer, Tito? Você vai me perguntar. Eu te respondo, até porque pai tá aqui, não é, amado? Então vem. O materialismo histórico é um conceito que o Marx vai usar para dizer que toda a história do mundo é contada através da relação dos homens com o material, com o trabalho. Show de bola? Então, se tu pensa num fenômeno histórico, num evento histórico aí que vai aparecer, pipocar na tua cabeça, tem ali a relação do trabalho, a relação do material ali envolvendo. Normalmente, a gente entende que a história conta a relação dos homens com o trabalho, a relação dos homens com o consumo, com o material. É a história que faz isso. O Marx está fazendo um movimento contrário, reverso. Ele está dizendo que a relação dos homens com o material, com o trabalho em geral, é que vai contar a história de mundo. Beleza isso? Até aqui parece que tá fácil. É claro que tá fácil. Tá jogando meu time, né? Cristiano Ronaldo do Império. Vem, moleque. Então presta atenção. A história do mundo é explicada por meio de fatores materiais. Show de bola? A base econômica da sociedade determina a organização humana. Fácil. Olha o exemplo que o titio estava dando. Eu produzo ideologias. Que ideologias são essas dentro da sociedade? Que eu posso ascender a uma classe maior, que eu posso subir de patamar, que eu posso chegar em outro patamar. Eu posso chegar lá no outro patamar. Mas como eu faço isso? Trabalhando. Ao discurso do mérito aí aparecendo. Então, repara o que o titio está dizendo aqui embaixo. Ó. O processo histórico, ele é repleto. Isso, claro, segundo Marx, tá, amado? Ok? Segundo Marx. Ele é repleto de conflito de classes. Lembra no início da aula que o titio falou para vocês? Existem duas classes. A do dominado e a do dominante. Imagina a seguinte cena aqui comigo. Vem cá. Vamos supor que eu esteja com um chicote aqui na minha mão. Isso aqui é um chicote, beleza? E eu esteja batendo em alguém. Quantas pessoas temos aqui agora? Isso aí, moleque. Tá bom em matemática. Duas. O que tá batendo e o que tá apanhando. Quem é o que quer trocar de lugar aqui? É claro que é o que está apanhando, é claro que é o que está sendo dominado. Então, o que é um conflito de classes para o Marx? É quando o dominado está sempre tentando sair do papel de dominado e partir para o papel de dominante. É a ideia clássica, amado. O empregado, ele sempre em algum momento quer deixar de ser empregado e quer virar o quê? Patrão. Beleza? E o dominado, e o dominante, por sua vez, tu acha que ele quer sair daquele papel ali? Tu acha que ele quer trocar de lugar, quer dar o chicote? Agora é a tua vez. Não. Então, esse é um conflito de classes constante. O que o Marx deixa
em aberto pra gente é o seguinte, que deixa em aberto não, que ele deixa em diálogo direto pra gente é o seguinte, esses dominantes aqui, eles vivem um sonho. Eu fomento que eles tenham essa possibilidade, mas eles estão muito distantes, eles estão muito palavra-chave, eles são muito desiguais. Então a gente tem a noção de desigualdade social. Na medida que eles estão muito distantes um dos outros, show de bola, esses caras aqui fomentam o sonho de sucesso. Eles fomentam chicotear alguém em algum momento. Mas isso é só uma ideologia, a ideologia vendida, ok? É o clássico. A propaganda te escraviza no emprego de 9 às 6, te vende a prazo uma vida que você nunca vai ter. Beleza? Então vem com o Titio. Novamente, sem doutrinações, tá? Titio aqui só tá falando do Marx. Beleza? Vem pra cá. Então, a gente tem esse conflito de classes que é evidente, que é eminente, segundo Marx, que é a do dominado tentando se manter ali e o dominante tentando sair dali. Show de bola isso? Então, agora o que eu queria que vocês entendessem nesse primeiro momento eram 2 tópicos. O que é o materialismo histórico? E a gente já viu que o materialismo histórico é uma tese do Marx que diz que a história do mundo é contada através da relação dos homens, da sociedade, com o material, beleza? E o processo histórico, ele é repleto de conflito de classes, beleza? Esse conflito de classes, onde o dominante quer se manter como dominante e o dominado quer sair da figura do dominado. Show de bola? Repara, eu tô te dizendo as regras do jogo para o Marx, mas isso tudo acontece em um tabuleiro. Show de bola? Vocês lembram que no início da aula eu falei de ideologia para vocês? Que essa ideologia é um conjunto de ideias que está ali dentro da sociedade? Vamos para o segundo tópico aqui. E nisso eu faço isso daqui, ó. Entendemos aquilo aqui. Opa, marquei errado. Calma aí. Aqui. Pronto. Então, materialismo histórico foi. Show de bola? Vamos adiante. Olha aqui. A gente tem 2 conceitos importantes para o Marx também, infra e superestrutura. Agora a gente tem que pensar. A infra está embaixo, é a base. A super, ela é superior, ok? Vamos diferenciar a infraestrutura de base material e base não material, beleza? Infraestrutura, base material. Para nossa aula, esse quadro, essa caneta são as infraestruturas. Show de bola? As superestruturas é o que a gente produz aqui. São as ideologias, os aprendizados, a função desses aprendizados, beleza? Tudo isso aí a gente tá dentro do pagode, tá dentro do comboio. Show de bola? Então vem para cá com o Titio. Quando a gente pensa em infraestrutura, a gente está falando o quê? De material, de uma base material que expressa modos de produção. É dentro das infraestruturas. A infraestrutura é a base para o surgimento das ideologias. A partir das infraestruturas, eu vou conseguir produzir o quê? Ideologias. Show de bola? E essas ideologias são produzidas através de superestruturas. Elas não são materiais, mas elas expressam a ordem material. Como assim, Mário? Você vai me perguntar. Eu te respondo. Olha o resumex aqui, ó. Vem para cá. Lê com o Titio. A superestrutura é determinada pela infraestrutura, ou seja, a noção ideológica é determinada pela noção material. Opa! Não é a mesma coisa que isso? O materialismo não é histórico? Não é a relação do material com o trabalho que vai determinar o processo histórico? Não é a relação do homem com o material que produz as ideologias? Exatamente. Então, repara, a superestrutura é determinada pela infraestrutura, pois a maneira como a sociedade se organiza influencia diretamente o quê? As ideologias. Então, as minhas relações de trabalho, as minhas relações com o dinheiro, as minhas projeções de vida, quase sempre estão atreladas a um sucesso de vida através que está relacionado diretamente com uma base material. Quem nunca pensou o seguinte, porra, para eu ter sucesso na vida eu tenho que ter um carro, um telefone, uma casa na praia, uma casa de praia lá em Muriqui, eu tenho que ter isso tudo. Então é a noção material, eu trabalho pelo material, eu trabalho pela conquista de bens, saca? E essa ideologia está fomentada, eu estou sempre trabalhando para consumir coisas. Isso vai aparecer para a gente lá na indústria cultural. Show de bola? Então repara, olha a crítica do Marx aqui, ó. Ele está dizendo que a superestrutura determina a infraestrutura. Então as relações materiais, as relações do homem com os materiais, com o trabalho, com o consumo, com a aquisição de bens, com o dinheiro, com o próprio trabalho dele, vai influenciar as maneiras de se pensar. Então a ideologia de uma sociedade capitalista, segundo Marx, ela é completamente voltada para a manutenção de privilégios. O rico quer continuar rico.
E para isso, ele não pode contar para o pobre que ele tem que continuar pobre. Ele tem que dar a esperança para o pobre sair daquela posição. Então o pobre está sempre igual um hamster dentro daquela rodinha, sabe qual é? Então ele está girando lá achando que ele está correndo atrás do sonho do Eldorado. Mas na maioria das vezes isso é uma ideologia completamente o quê? De plástico, fabricada, segundo Marx. Show de bola? Tá claro isso que eu estou falando? Eu espero que sim, beleza? Então a gente continua na próxima sequência. Estoura! E aí galera, voltamos, né? Estoura esse papel aí. A gente já viu materialismo histórico, infraestrutura, estamos aqui com a nossa girafinha. Qual é o apelido dela? Qual é? Aqui, ó. Aí, ó. Vamos deixar o Erley. É o Erley. É o Zerso. Então vamos embora. Vamos tentar entender agora dois conceitos que são muito importantes para o Marx e que vão fomentar toda a discussão que a gente vai ver depois. Isso vai acontecer em geografia, história e tudo mais, né? Porque são os ideários marxistas. A primeira dica do Titio hoje vai ser para eliminar monstros do seu armário. Vamos tirar os demônios dentro do seu armário. Amém? Então vamos lá, presta atenção. Marxismo não é a mesma coisa que socialismo. O marxismo é apenas uma crítica a uma relação de trabalho. Essa relação de trabalho é bem pontual. É uma relação de trabalho, uma relação de produção, é um modo de produção capitalista que o Marx está atacando, basicamente. Ele faz outros ataques? Sim, faz. Mas a ganchada, a martelada final é no modelo de produção capitalista. Tudo bem isso que o Tio está falando? Show de bola? Então vem, presta atenção. Antes disso, a gente tem que entender o conceito de alienação. Mas não é qualquer alienação que o Marx está falando, é alienação no trabalho. Repara, o Erley está aqui na nossa frente. Concorda que os olhos do Erley estão cada um aqui de um lado? Ele consegue ver o que está na frente dele? De modo claro? Não. E se eu tapar esses dois olhos do Erley aqui, como se fosse um cavalo, selei, ele consegue olhar para o lado? Não. Então ele só consegue ver aquilo que está diante do quê? Dos olhos dele. Alienado, eu estou alheio ao que está ao meu entorno. Eu só consigo ver o óbvio. Eu só consigo ver o que está diante do meu nariz. Beleza? O alienado é aquele cara que clicou na notícia, viu o título, pronto, acreditou. É a ideia lá do Platão, lembra dele? É o cara que está preso lá na caverna e não consegue ver nada além daquilo. Não consegue pensar fora da caixa. Não é esse termo que se usa agora? Então a ideia basicamente da alienação é o cara que está alheio ao seu entorno. É o cara que está selado. Eu só acredito nos semáforos, só acredito no avião, só acredito naquilo que está diante dos meus olhos. Beleza? Então o cara não tem o quê? O feeling, não tem a habilidade, a perspicácia de conseguir ir além do que é o óbvio. É o alienado. Show de bola isso? Beleza. Só que o Marx está falando de uma alienação específica. É a alienação no trabalho. Onde isso daí fica de forma mais linda exemplificada? No filme de Chaplin, né? Tempos Modernos. Olha lá, ó. Aqui, ó, repetição do trabalho. Repetição de trabalho. Olha a divisão social do trabalho aí. Por que isso acontece na esteira de produção clássica? Porque se cada um tem uma função específica, eles conseguem entender o processo inteiro? Não. Então eu fico aqui, ó, repetindo. Eu só tenho aquela função. Eu lembro que quando eu era garoto eu assistia Pica-Pau. Lembra disso? E aí tinha um episódio que o Pica-Pau ele tinha um trabalho. Passava esteira de produção, uma peça, Pica-Pau vinha e... Drrr. Passava outra peça, o Pica-Pau vinha e... Brrr. E aí, em certo momento, o Pica-Pau sai da esteira de produção e vai até o final dela para ver o que ele está produzindo. E veja só, ele estava ajudando a produzir uma máquina para caçar pica-pau. Isso é alienação. A alienação é quando o trabalhador está ali trabalhando só e ele não tem noção do que ele está produzindo, ele não tem noção do produto final. O resultado do trabalho dele é estranho. Se eu não sei o valor do meu trabalho, se eu não entendo o processo produtivo do meu trabalho, se eu não sei qual o valor gasto para produzir aquele produto que eu estou ajudando a fazer, como eu vou saber o valor do meu trabalho? Não tem como. Então eu aceito ganhar um pequeno pedaço, um salário, eu vendo um pouco do meu trabalho, mas eu não tenho a noção, eu não tenho a consciência de quanto ele vale de verdade. Beleza? Aqui, eu tenho um pedacinho de quadro aqui, pensa comigo. Eu tenho 3 opções para contratar. Eu vou abrir uma empresa, beleza? Eu vou abrir essa empresa. E eu posso pagar 10 mil reais pelo funcionário. Eu estou dizendo que eu posso pagar. Significa que eu vou pagar? Não.
faço entrevista de emprego e vou e pergunto para o cara, qual a sua pretensão salarial? Cara, eu aceito ganhar 7 mil. Beleza, eu posso pagar por ele ou não posso? Posso. Esse daqui fala, eu quero ganhar 10 mil. Eu posso pagar por ele ou não posso? Posso. Os três vão desempenhar a mesma função, presta atenção. Esse daqui vai dizer, eu aceito ganhar até 5 mil. Por que esse daqui é o meu contratado na melhor instância? Porque eu quero pagar o mínimo possível. Eu posso pagar 10? Posso, mas ele sabe disso? Ele não sabe. Então, olha só, além dele produzir para mim, para eu vender e lucrar, eu lucro em cima do trabalho dele. Porque o valor do trabalho dele dentro das minhas contas seria esse daqui. Mas eu estou pagando isso daqui? Não, senhor. Eu estou pagando isso aqui. Eu estou pagando a metade, ok? Então, cada mês que ele trabalha para mim, eu poderia pagar 2. Ok isso? E por que que isso acontece, amado? É simples, porque eu não tenho a noção do valor do meu próprio trabalho. Se eu não tenho a noção do valor do meu próprio trabalho, significa que eu sou alienado com relação ao trabalho. Show de bola isso? Tá entendendo? Espero que sim. Então vem aqui. A alienação do trabalho ocorre quando o trabalhador perde a consciência do valor social do seu trabalho, ou seja, ele não tem noção do que aquilo interfere dentro da sociedade, quanto aquilo vale, ele não sabe o valor quantificativo dele. O resultado do trabalho lhe parece estranho. Eu não sei o que eu estou produzindo. Eu não sei o que eu estou produzindo. Por quê? Porque é uma divisão social do trabalho. Ou seja, eu sou responsável por um setor específico, por um pedaço específico, ok? Então eu não sei trabalhar as outras partes. Isso é de propósito. Isso é feito de propósito. Porque quando eu conheço o processo inteiro, eu passo a conhecer o produto, eu passo a saber qual o trabalho que ele dá. E aí eu tenho uma noção, eu deixo de ser alienado e começo a entender o processo inteiro. Quando eu não entendo o processo, fica mais fácil aqui, ó, pum, marretando a máquina, parafusando uma peça qualquer, que nem o Chaplin deixa lá pra gente em tempos modernos. Beleza? Até que nos ajudou o Senhor? Espero que sim. Vou apagar essa gambiarra que eu fiz aqui. Beleza. Até aqui tranquilo, né? Então bem, continua. A partir dessa alienação, o trabalhador recebe menos do que deveria. A gente acabou de ver isso no nosso exemplo, é ou não é? Eu recebo menos do que eu deveria. Quanto eu poderia? Deveria não, quanto eu poderia. Eu poderia receber mais do que aquilo, só que eu não tenho consciência de quanto vale o meu trabalho, então quer me pagar, tá bom. Tem que pagar minhas contas, né? Vem pra cá. E aí a gente vem para esse segundo conceito que é tão legal e tão importante para o Marx, que é a mais-valia ou mais-valha. Sei lá como é que você vai escrever isso ou falar isso. Eu falo mais-valia, tá? Não sei como é que é. Que é uma espécie de, entre aspas, lucro do patrão em cima da ignorância do trabalhador, do empregado. Pensa comigo. Além do cara produzir para mim, eu ainda lucro pagando menos do que eu precisava para ele. Repara. Então, o trabalhador está sempre ganhando o salário dele ali, é ou não é? E o patrão está sempre lucrando em cima disso. Sim ou não? Tá vendo esse espaço aqui? Tá vendo? Olha, fica aí, tira print, tira. Isso, amado, se chama desigualdade social. Essa distância que sempre aumenta. Onde o rico cada vez fica mais rico. E o pobre cada vez fica mais pobre. Essa parada aí, amado. Então, repara, eu estou sempre lucrando porque ele produz para mim, eu vendo o produto e eu pago o mínimo possível pela força de trabalho dele. Ou seja, eu ganho 2 vezes. É ou não é? É simples. Então, vem cá, a mais-valia é o lucro do dono dos meios de produção em cima da alienação do trabalhador. Eu não tenho consciência. Então, eu aceito ganhar qualquer coisa. Show de bola? Repara. Vem para cá. Não menos importante, a gente tem que entender essas distinções para entender o objetivo final de Marx. O objetivo final de Marx é propor uma solução. Eu já vou contar com essa solução, mas vamos entender primeiro. O Marx acredita que o burguês é o camarada que é dono disso aqui. Os meios de produção. O que são os meios de produção? A matéria-prima e os instrumentos de produção. Beleza? O burguês é dono disso. Beleza. E a gente só tem essas relações de produção quando a gente tem a junção dos meios produtivos mais as forças produtivas que estão na mão do trabalhador. Olha para o titio aqui. Larguei até a caneta que agora o pagode ficou sério. Vamos supor que eu tenha uma padaria, beleza? E dentro dessa padaria eu tenho os meios de produção. Eu tenho lá o espaço, o forno, eu tenho o fermento, eu tenho a farinha, ou seja, eu tenho a matéria-prima, eu tenho os instrumentos de produção, eu tenho tudo aquilo. Show de bola? Só que eu não sei fazer pão. E ao meu lado está aqui o Erley. E o Erley é padeiro.
Além de uma girafa, ele é padeiro. Então o Erley, ele sabe fazer pão, só que ele não tem os meios de produção. Olha só, o casamento perfeito, né? É a fome com a vontade de comer. Eu preciso dele, ele precisa de mim. Ele não tem os instrumentos e a matéria-prima e eu não tenho a técnica, não tenho a força de trabalho. Ele tem. Quando a gente se junta, produzimos pão. Olha só que curioso, né? E quando a gente produz pão, a gente vende o pão. Eu fico com o lucro do pão. Ele fica com um salário. Será que esse salário é o máximo do que eu posso pagar para ele? A gente viu aqui que, segundo Marx, na maioria das vezes o que ocorre é não, né? A partir da alienação dele no trabalho, eu lucro em cima da ignorância dele, lucro em cima da alienação dele. Show de bola? Então repare, o que o Marx está dizendo é o seguinte, olha só. Trabalhador, burguês, cada um é responsável pela metade do produto. No final das contas, um não funciona sem o outro, são duas partes, os meios de produção e as forças produtivas. Eu preciso dos meios de produção, mas também preciso do trabalhador. Por que só um fica com lucro? É o questionamento que o Marx vai fazer. E por que esse lucro fomenta um negócio chamado desigualdade social? Então Marx aponta o defeito para ele da sociedade. A sociedade está num processo de desigualdade social. E essa desigualdade social é gerada através da diferença de classes, né? Então, essas classes que estão sempre em conflito, elas têm uma diferença dentro da sociedade. Uma tem e a outra não. Ok? Isso que o Didi está falando? Então, em última instância, a gente tem aqui uma proposta do Marx, que é esse grupo aqui, que é o dos trabalhadores, que eles se unam, trabalhadores do mundo, univos. Por quê? Para que se acabe com os donos dos meios de produção e se socialize tais meios. Na medida que eu socializo tais meios, eu acabo com o lucro nas mãos de quem? Do dono. Daí a gente vai para a ideia do socialismo. Saca qual é a ideia? Então, basicamente, o Marx está apontando uma solução para essa crise da desigualdade social do capitalismo. Como? Socializando os meios de produção. Ninguém mais é dono de nada e os trabalhadores agora, eles se organizam. Então, não tem lucro em cima de trabalhador. Os trabalhadores trabalham, ok? Nisso, eu reduzo a curva do quê? Da desigualdade social. Show de bola? Então, vamos lá. Vamos recapitular o que o Titio disse aqui. Eu juro que eu libero vocês para vocês irem assistir Netflix, tá bom? Ou repare. Alienação no trabalho é quando o trabalhador não tem noção do próprio trabalho dele, do produto. Logo, eu não sei o valor. Se eu não sei o valor, eu aceito ganhar o quê? O que o cara quer me pagar, é ou não é? E se eu aceito o que ele quer me pagar, significa que eu estou fazendo o quê? Eu estou contribuindo para a mais-valia. O que é a mais-valia? É esse lucro em cima da alienação do trabalhador. Show de bola? Beleza? E o Marx vai identificar, por fim, que essa alienação produz desigualdade social. Por quê? O burguês está sempre lucrando em cima do proletariado. Então está cada vez tendo mais dinheiro. Ó, lembra? O rico ficando mais rico e o pobre continuando pobre. Então aumenta esse espaço, essa distância aqui que a gente chamou de desigualdade social. Então repara, para acabar com a desigualdade social dentro da sociedade, o Marx vai propor uma luta de classes, onde a burguesia toma os meios de produção e socializa eles entre todos. Show de bola? Fala, meus filhos, tranquilo? Como é que tá? Caramba, olha o erro bizarro que eu cometi no final do vídeo. Eu troco a palavra burguesia por trabalhadores. É claro que a burguesia não toma meio de produção. A burguesia é dona dos meios de produção. A proposta do Marx é que os trabalhadores façam essa tomada dos meios de produção, beleza? Então, fica essa correção aí do Titi e não confunde. Quem toma os meios de produção são os trabalhadores, segundo Marx. Não a burguesia, porque a burguesia já é a dona dos meios de produção. Valeu? História, rapaziada. Foi mal. Mas isso daí fica para outra hora, vocês vão ver isso em história, possivelmente. Valeu, rapaziada? História, eu tô me despedindo de vocês, o Erley também. Espero que logo, logo possamos estar trocando calor humano, nos vendo, né? E tendo aula em conjunto, que tá muito chato ficar falando para a câmera. Valeu? História, papel!